Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, que seja assim maravilhoso. Que você veja a glória de Deus, levanta com fé, porque assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Lembra dos 4 que levaram o paralítico que nós temos falado tanto? Bom, eles tiveram uma fé para ir, mas poderiam ter voltado diante do obstáculo. Mas não, eles avançaram em fé. E os discípulos no barco, em meio a uma tempestade terrível, Pedro foi o único que pediu para fazer algo em meio à tempestade diferente. Ele foi ousadíssimo. Ele teve uma atitude de fé. Ele não ficou lá remoendo medo, mas ele agiu a fé. Ele pediu uma palavra para poder sair do barco. E o Senhor deu, venha. Ele recebeu uma palavra e ele andou em cima dessa palavra. E viveu o sobrenatural. Deus tem o sobrenatural para você, mas é se movendo em fé. Chega de desculpas, de justificativas, de permitir que circunstâncias parem você, que uma dificuldade pare você, um sentimento. Ei, lá, naquele momento em que um paralítico estava se levantando da sua maca, tinha mestres da lei, conhecedores profundos da palavra, ali estagnados por conta de sentimentos. Porque sentimentos têm presença, pensamentos têm presença. Eles estavam remoendo dentro deles algo que Jesus tinha dito: seus pecados são perdoados. E aí eles começaram a remoer aquilo. E perderam a oportunidade de serem edificados e de viverem também o sobrenatural. Porque, na verdade, eles estavam sendo movidos, foram movidos por sentimentos e não pela fé. Enquanto que os outros, que tiveram tantas dificuldades, porque os mestres estavam lá dentro, os outros não estavam do lado de fora e tentando entrar, mas não ficou só na tentativa. Eles foram até as últimas consequências. Eles abriram um buraco no telhado e levantaram o paralítico e desceram até Jesus. E foi uma glória. O povo ficou assim, a Bíblia diz, extasiado, atônitos. E dizendo, nunca vimos nada igual. Por quê? Porque a fé foi colocada em ação. A fé sem obras, o que está dizendo? É morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Olha aqui, mostre-me a sua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Quer dizer, as minhas obras, o que eu estou fazendo, revela o que eu acredito. Onde eu gasto, eu invisto o meu tempo, é onde eu estou investindo a minha vida. Eu estou dando prova de fé. Ou não.
Onde você tem investido a sua vida? Você tem feito o quê? Reclamar? Não funciona. Murmurar? Não funciona. Remoer coisas do passado ou algum sentimento? Não funciona. Ceder para os obstáculos só vai causar mais frustração em você. Se livra das desculpas, das justificativas. Em nome de Jesus, chega. Ah, mas é difícil. A Bíblia diz, deixa claro que é difícil para todo mundo. Que em toda parte do mundo tem pessoas passando por coisas piores. E a palavra nos orienta a perseverarmos. A perseverança tem que ter ação completa. Não basta começar, tem que ir até o fim. Não aceita para a sua vida o mesmo fim de Terá, o pai de Abraão, que até teve disposição de sair, estabeleceu uma meta, um destino, mas desistiu no meio do caminho. Que é o que tem acontecido com muita gente. Tem gente que tem um histórico de coisas começadas, mas nunca terminadas. Começam. Outras nem começam, algumas até começam, mas param. Basta sentir algo, ter uma dificuldade, uma má notícia, elas já se rendem. Não, se fortaleça no Senhor. Lembra do Davi? Lembra quando ele chegou e encontrou tudo destruído, a cidade destruída, tudo queimado. O inimigo tinha entrado e devastado com tudo. Levou a família, os filhos, os bens. Ele não sabia se tinham matado, levado, violentado as esposas e até as crianças. Não. Ele chorou até não ter mais forças. E para piorar, os homens que ele tinha investido a vida dele agora se viraram contra ele, queriam apedrejá-lo. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ele não correu para alguém ou para tomar um medicamento, alguma coisa. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor e foi buscar a direção do Senhor. O que ele deveria fazer? E o Senhor disse, persiga-os, porque você vai recuperar tudo. E ele perseguiu e recuperou tudo. A família, as famílias, né? As esposas, os filhos, os bens, e ainda tomou todo o despojo dos inimigos. Então, escuta, é nos fortalecendo no Senhor, é nos levantando com fé. Imagina se Davi tivesse se entregado àquele sentimento. Ele já estava sendo perseguido pelo Saul. Ele já tinha sido rejeitado pelo Saul, pelos filisteus. E agora, tudo que ele tinha sido levado. E agora os homens que estavam com ele, que ele tinha dedicado a vida, estavam também contra ele, falando em apedrejá-lo, revoltados com ele, rejeitando-o. Não, era muita coisa de uma vez só. E ele se fortaleceu no Senhor. E como que termina essa história? Em glória. Com Davi, esses mesmos homens indo com os despojos, dizendo, esses são os despojos de Davi. Davi recuperou tudo, não ficou nada de fora, mandou presentes para as pessoas que tinham apoiado ele. Então, assim, terminou em glória, em glória. O que o Senhor tem nos prometido? Glória, uma glória maior. É isso que ele falou, aliás, o ano todo. A palavra profética é essa. Leia o livro de Josué, um livro de conquistas. Como é que termina? Com conquistas. Por quê?
Porque Josué ouviu o Senhor. E quando você dá ouvidos e haja fé em cima da palavra, você vê a glória de Deus. Então, mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Chega da fé dos demônios, né? Porque os demônios também creem. Está aqui, ó. Eles creem. Mas obedecem? Não. Obedecem? Não. Fazem o que é certo? Não, eles só fazem maldade. Só o que é abominável aos olhos de Deus. E quem ouve o diabo só faz o que é abominável aos olhos de Deus. Então, assim, não faz nada certo. Mas crê que Deus existe, crê que Ele é o soberano, crê que eles estão condenados à condenação eterna. E é por isso que a Bíblia fala que o diabo tem pressa e está, assim, fazendo horrores, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Então, não vai perder tempo com sentimentos, com pensamentos inúteis, com vozes inúteis, com obstáculos. Não deixa nada parar você. Terá viveu 205 anos e não tem nada de relevante. Porque ele até saiu, mas parou em Harã e nunca chegou em Canaã. E viveu mais que Abraão, mas não tem nada de relevante sobre ele. Aliás, o que a Bíblia mostra que não devemos seguir os exemplos, o exemplo de Terá. Agora, Abraão não. Abraão saiu, Abraão perseverou, Abraão foi até o fim, não negou a Deus o que Deus pediu, especialmente aquilo que lhe era tão caro, que era o filho. Ele não negou. E olha aí, o exemplo que é para nós. Por quê? Porque ele creu. Então chega, vamos colocar um ponto final na fé dos demônios. Tem gente que tem uma fé, mas é a fé dos demônios. Ele crê, mas ele não obedece. Ele não persevera, ele não vai até o fim. Qualquer coisa já é motivo para parar e reclamar. Sai sempre a mesma coisa. É um disco furado. Quero morrer, vou desistir. Ei, vamos aprender com o grupo original. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. O que aconteceu? Esse povo só falava de morte, acabou morrendo mesmo. De voltar, tombou no deserto. Só rebelião contra Deus e contra Moisés. A terra engoliu. Ou seja, está aí para a gente aprender. Como disse Paulo, tudo que foi escrito para nos ensinar. Foi registrado como exemplos para nós, para que não venhamos cobiçar coisas más. Está aí. Todos viveram experiências sobrenaturais, mas o Senhor não se agradou da maioria. A maioria agiu com incredulidade. Estava lá o portal aberto para entrar na terra prometida, tiraram o olhar de Deus e colocaram nos gigantes. E aí falaram de desistir, e nós somos como gafanhotos, vamos levantar um líder para nos levar de volta. Quando veio a palavra para que eles crescem, queriam apedrejar aqueles que criam. Que coisa mais triste. Gente, eu já vivi isso.
de falar para a pessoa continuar crendo, ela fica com raiva. Tem pessoas que elas se ofendem só de você dizer para elas perseverar. Continue crendo. Ai, não aguento mais ouvir isso. É só perseverar, é paciência, paciência. Uai, você não está... Preste atenção. Você não está contra mim quando eu digo para você persevere. Você está contra Deus. E quem endureceu contra Deus e teve paz? Aquele povo falou de apedrejar o Moisés, o Arão, o Caleb, o Josué. Mas eles tiveram que enfrentar Deus. Tiveram que enfrentar Deus, que disse, agora vocês não entram. Acabou para vocês. Vocês desprezaram, vocês abusaram. Quando a gente lê o texto, até arrepia. Aí o povo vira e fala o quê? Ah, não, agora nós vamos. E aí Moisés disse, vocês não vão ter sucesso. Não. Acabou, vocês não entenderam. O portal foi fechado. Então nós precisamos entender quando é a hora. É agora? Vamos. Não deixe o portal ser fechado. Faça algo grande com essa vida maravilhosa que Deus deu a você. Em nome de Jesus, sua vida, o dom da vida é algo maravilhoso. Honre a Deus, mostra fé nele, na palavra dele. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, mas não obedecem. Insensato, tolo, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Deixa eu falar para você, você está sendo um tolo. A fé sem obras é inútil. Tenho muita fé, tenho fé no meu coração, eu solto tudo, mas não solto a fé, tenho fé. Tem gente que só sabe dizer, eu tenho fé, mas zero de ação. Não tem obediência, não tem entrega, não tem perseverança, não tem renúncia, não tem sacrifício. A pessoa não prioriza Deus, não é assídua no Senhor, não está fazendo nada pelo reino, não é dizimista, não faz nada, não está ajudando ninguém. Mas Deus sabe do meu coração, Deus me entende. Não, por favor. Deus não entende quando você não obedece. Isso é próprio, esse tipo de frase. Essa frase é própria de quem não conhece a Deus. Criou um Deus parecido com ela, né? Acha que Deus é igual a ela. Mas não é. Não é. Está escrito, é para ser obedecido. E não adianta eu dizer que tenho fé, mas não persevero, não busco, não sacrifico, não priorizo, não resisto. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ele creu, mas a prova foi a fé. Ele levou o Isaque. Ele ia matar o Isaque. Ali ele provou a fé, tanto que o Senhor falou, agora eu sei que tu me temes. Você não me negou o seu filho. Não ficou só nas palavras, né? Ele agiu a fé. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, óbvio. A fé que eu digo que tenho é aperfeiçoada pelas minhas decisões, escolhas, atitudes, pelas minhas ações, pelas minhas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Por quê?
Porque ele creu em Deus e se submeteu a Deus e resistiu firme. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. As obras são importantes. A fé alinhada, as obras alinhadas à fé. Caso semelhante ao de Raabe. Que história, né? A da Raabe. A prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ela arriscou a vida dela para proteger os espias. Isso foi um ato de fé, porque ela creu no Deus vivo. Ela creu. E ali a vida dela foi mudada para sempre. Ela abandonou aquela vida de pecado e se tornou uma mulher respeitada e admirada no meio do povo de Deus. Se casou com um príncipe judeu, um homem chamado Salmão. Teve um filho chamado Boaz. Sim, o Boaz que casou com a Ruth, que teve Obed, que teve Jessé, que teve Davi. Sim, ela está na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela creu e agiu a fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. É só um cadáver de fé. Vamos, levanta. O Senhor ama você. Não acabou. Você tem hoje, ontem já foi. Amanhã você não tem. Mas você tem hoje. E você pode se levantar e tomar decisões. Você pode fazer o que você ainda não fez. Você não tem que esperar. Não permita essa mentira. Depois, amanhã, você não tem amanhã. Você sabe que muita gente não vai entrar em 2025. Você não tem amanhã. Você tem hoje. Você tem hoje para fazer o que você não fez até hoje. Para obedecer, orar, começar a ler a Bíblia, começar a ajudar alguém, a fazer algo no reino, buscar a Deus como nunca buscou, assumir um compromisso com o Senhor, se batizar, talvez você nunca fez uma aliança com o Senhor, pedir perdão, se reconciliar com Deus, com pessoas, se membrar na igreja e começar a trilhar um caminho de obediência e comprometimento com Deus. Você pode fazer hoje, sim, hoje, terça-feira, aquilo que talvez até hoje você adiou. Você pode fazer diferente a partir de hoje, porque você não tem amanhã. Você tem hoje. Chega de viver uma fé religiosa ou emocional, de boca. Alinhe a sua vida com Deus. Faça o que você ainda não fez. Você não entrou no propósito da mudança? Entra hoje. Você entrou e mal entrou, já parou, volta. Você já acordou hoje com esse desânimo e já se preparando para desistir? Não deixe o mal fazer isso de novo com você. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus ama você, está insistindo com você. Está dizendo, levanta e alinha a fé com as obras. A fé sem obras é morta. Dizer que tem fé sem obras é um grande engano. É se enganar. Chega de engano. Levante-se com fé. Ouça a voz do Espírito.
Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2025? A nossa fé diz que não tem que levar. Tem que buscar. Se dê de presente esses 31 dias. Clame, busque, esteja aqui. Faça o que você não fez talvez uma vida inteira, o ano todo. Mas como você termina, como você sai, como entra. Não saia deste ano da mesma forma. Faça uma risca no chão e se joga no Senhor. E vamos terminar esse ano lá em cima e começar 2025 prontos para vivermos um novo tempo, uma nova estação. Em nome de Jesus, levante-se e alinhe a fé com as obras. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. E peço que essa palavra, Senhor, tenha descortinado, iluminado o entendimento dela, tirado as vendas, as escamas, o agravo dos ouvidos. Que ela tenha hoje adquirido consciência, visão, clareza, Senhor. Que ela esteja vendo o que até hoje ela não viu e que ela se renda ao seu chamado, porque o Senhor a ama, mas o Senhor responde fé e isso depende dela. Nós podemos orar por ela, mas é a oração dela, as escolhas dela, o posicionamento dela, o alinhamento dela que vai mudar a vida dela. Ninguém pode estar mais comprometido com ela do que ela mesma, com a vitória dela. Senhor, eu oro para que pessoas entendam isso, que só tem um caminho, que é o Senhor, uma fonte de vida, uma saída, é o Senhor, não é religião, é te buscar, não é só frequentar a igreja, tem que estar na igreja, mas não é só isso, é uma entrega, é comprometimento, é viver num nível alto, não é se dividindo, é se entregando completamente, andando por fé, fundamentado na sua palavra, que ela creia, Senhor. Chega de praticar a fé dos demônios, onde a pessoa crê e até treme, mas não obedece. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, eu concordo com os milagres, com as vitórias, com esse novo tempo, um tempo de vitórias, de mudanças, onde ela vai viver o que ela ainda não viveu, sobrenatural. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento tenha tomado os corações, que eu deixe pessoas vivas, despertas, fortes, corajosas, pessoas vivas na fé, que entendem e se movem para esse nível de glória. Muito obrigada por tudo, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje o clamor do propósito da mudança em todos os horários, em todos os nossos templos. Amanhã a casa firme. Sexta-feira o primeiro jejum do propósito da mudança. E assim nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória.
dia. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.